todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos para a meditação de hoje. Mas Lucas, capítulo 18, versículo 7, é um dos versículos bíblicos que eu mais tenho que eu mais tenho ouvido nos últimos dias. Lucas, no capítulo 18, versículo... Só hoje umas 4, 5 pessoas já mencionaram esse versículo bíblico, né? Que diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Tem uma outra versão que diz assim: acaso não fará o justo juiz justiça? Eu creio que estamos vivendo um período da história do mundo onde o clamor por justiça, e não a justiça dos homens, porque a justiça dos homens, nós já sabemos que ela é falha, né? Porque quando se fala na justiça do homem, é uma justiça imperfeita, é uma justiça que passa pelo crivo de uma personalidade caída. Mesmo o mais justo juiz humano, ele ainda é maculado pela presença do pecado na sua vida. O Israel falou agora há pouco sobre o significado da palavra morte, né? E a palavra morte, ela significa separação. E nós, os homens, a humanidade, nós estamos mortos. Em primeiro lugar, porque lá no Éden, quando Deus falou no dia em que comerdes, certamente morrerás, a expressão lá é morrerás morrendo. Parece uma contradição, né? Morrer morrendo. Mas certamente morrerás é a ideia de que haveria, a partir do pecado na humanidade, a separação entre o nosso corpo físico e a nossa alma. É morte. Quando o corpo vai para a sepultura e o espírito volta para Deus, como diz lá em Eclesiastes, é a separação do corpo e da alma, é a morte física. Mas tem a morte também, que é a morte espiritual, que é a separação do homem em relação a Deus. O homem já nasce em delitos e pecados, e ele nasce já separado de Deus. Por isso que a conversão é o retorno a uma comunhão com Deus. Por isso que a palavra religião, ela significa religar. Aquele que estava morto, separado, ele tenta se religar ao Criador. E existe também o terceiro tipo de morte, o terceiro tipo de separação, que é a morte eterna, né? Bem-aventurado e santo aquele que participa, né, da primeira ressurreição. Sobre ele não tem poder a segunda morte. Está lá em Apocalipse. O que seria a segunda morte? Seria a morte eterna, que seria a separação eterna e absoluta do homem em relação a Deus. É quando na volta do Senhor a pessoa ainda não se reencontrou com Deus. E por isso ficará eternamente morta, isto é, eternamente separada do Criador, né? Por toda a eternidade. Então, morte é separação. E todos nós, seres humanos, fomos maculados pelo pecado, e com o pecado entrou a corrupção no gênero humano. E mesmo o homem mais justo, ele está maculado pelo pecado. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundície. Está lá escrito, o profeta nos diz isso, né? O homem que quer ser justo,
Ele está simplesmente colocando diante do Senhor trapos imundos. Os irmãos sabem o que significa trapos imundos, não? Naquela época em que não havia o absorvente higiênico, como existe hoje, e eram usados panos, e aqueles panos, depois de usados, eram jogados fora. O profeta diz que quando o homem tenta estabelecer a sua justiça diante de Deus, sem Jesus, essa justiça do homem é como trapos de imundície, trapos imundos. O melhor do homem é um trapo imundo diante de Deus. Por isso que nós dependemos miseravelmente da graça do Senhor Jesus. Então, quando buscamos justiça, ai de nós se nós esperarmos a justiça dos homens, que é uma justiça falha. Mas aqui o texto diz que faz uma pergunta que já tem nela embutida uma resposta. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? E a resposta é sim, Deus fará justiça. Por quê? Porque quando se fala na Bíblia que Deus é justo, significa que Ele é justo, 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 no superlativo. Significa que não existe a menor possibilidade de qualquer ato praticado contra a vontade de Deus, de qualquer ação incorreta diante de Deus, de qualquer pecado, não ficar sem a sua justa retribuição, porque senão Deus não seria perfeitamente justo. Por isso que Jesus veio para que a justiça absoluta de Deus fosse cumprida na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a ira de Deus, ira em relação ao pecado, recaiu sobre Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que a justiça de Deus fosse cumprida. E a partir daí, a justiça passou a ser, mediante a obra de Jesus, uma dádiva. Sabe que é muito difícil nós, seres humanos, entendermos isso, né? A justiça absoluta e perfeita de Deus passou a ser uma dádiva, um presente que Deus concede a quem crê. Por isso que nós somos justificados pela fé. A única forma de nós estabelecermos justiça diante de Deus é pela fé. E é mediante a graça. E essa justiça que Deus concede, conforme diz o livro inteiro de Romanos, é um presente que Deus concede. Deus nos dá a sua justiça. A palavra que aparece na Nova Versão Internacional é que Deus faz o quê? Deus credita. Às vezes nós ficamos felizes quando é creditado na nossa conta algo, né? E a palavra é que Deus credita na nossa conta, nos dá como crédito a justiça de Deus, perfeita, por causa do sacrifício de Jesus. Mas a justiça dos homens, ela é imperfeita. E quando nós colocamos a nossa confiança nos homens, nós vamos nos frustrar. Houve um caso, vamos abrir, em 2 Crônicas, no capítulo 26. Houve um caso em que havia um grande rei. O nome desse rei era rei Uzias. E era um rei muito amado e muito querido, um governante na sua época, que estava acima dos demais governantes, devido à sua correção, à sua justiça, ao seu comportamento. Está em 2 Crônicas 26. Vamos ler um pouquinho sobre esse rei humano, né? Diz assim: então todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar do seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu as cidades de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se
Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que grande rei, que grande líder este Uzias, né? E ele tem muitas obras que ele fez durante a sua vida, por isso que o povo o amava profundamente. Diz no versículo 6, ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabné e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em seus lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os neumitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias. A sua fama se estendeu até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta de esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto, cavou muitas cisternas, pois ele possuía muito rebanho na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Olha que baita rei, né, o rei Uzias, um rei que amava a agricultura, um rei que abria cisternas em todos os cantos, naquela região desértica, para conceder água para todo o povo, fez aquedutos para que as cidades pudessem ser bem nutridas, ele construiu torres para que houvesse uma vigilância do exército e a cidade ficasse protegida. E também ele construiu novos armamentos, está a partir do versículo 11. Diz assim que Uzias possuía um exército bem preparado, organizado, em divisões de acordo com o número dos soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e na defesa das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extremamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Era um grande rei, um rei poderoso, um rei que construía armas de guerra, que protegia a sua nação. E durante todo esse texto se diz que Deus o ajudava, que Deus o abençoava, que Deus lhe dava sabedoria. E assim aquela sociedade colocava toda a sua confiança naquele grande rei Uzias. E aí está o perigo, porque por melhor que seja o rei, por melhor que seja o juiz, por melhor que seja o governante, sendo ele homem, ele é o quê? Falho. O profeta Jeremias, ele diz, maldito o homem que confia no homem e coloca a sua confiança no braço do homem. E principalmente a igreja do Senhor não pode estar confiando em homens e se estabelecendo na força dos homens. Porque um dia esse homem, ele pode cair. E foi o que aconteceu com o rei Uzias. Diz assim no versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. E ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus.
e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. É interessante, né? Ele se tornou poderoso e Deus o abençoava até que o seu coração se exaltou. E ele quis extrapolar as suas funções reais. E diz a palavra de Deus que Deus, o que fez? Quando o coração dele se exaltou, Deus lhe concedeu o quê? Lepra. A lepra é uma doença extremamente terrível para aquela época. Hoje em dia já existe cura, é chamada de hanseníase, né? E já quem tem a hanseníase já pode habitar junto com os demais, desde que tomando os remédios devidamente. Mas na época do rei Uzias era uma condenação ao isolamento total. E o rei Uzias, aquele grande rei, foi colocado lá numa sala e ali ele viveu separado de todos, naquele quarto, até o dia da sua morte, quando foi enterrado. E aquele foi o final e o desfecho do grande rei Uzias. Um grande e poderoso rei, mas que ousou se exaltar contra aquele que é maior do que ele. E quando morreu o rei Uzias, o que aconteceu? Um grande vácuo de poder na nação. Quando morreu o rei Uzias, houve um grande sofrimento, houve choro, houve aquele sentimento de um povo órfão, não tendo uma liderança para o conduzir. Aquele rei que tinha lhe dado água, aquele rei que tinha construído grandes armas de guerra, aquele rei que tinha privilegiado a agricultura no meio do povo, e aquele povo era um povo que tinha abundância. E de repente, aquele rei morreu, e houve um vácuo no poder, e agora o que será de nós? E é nesse contexto que surge um profeta. Vamos abrir lá para ver o que o profeta diz. É Isaías capítulo 6. Vamos abrir Isaías capítulo 6. O povo triste, o povo sentindo-se enfraquecido, um vácuo de liderança na nação, sem perspectiva em relação ao futuro. E o profeta Isaías, então, tem uma visão. Vamos ver, ele diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, no ano em que o rei, aquele grande rei morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e as abas da sua veste enchiam o templo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aqui nós temos a nossa primeira lição, né? Não confie nos homens. Não coloque toda a sua ficha em homens, por melhores que sejam. Não confie nos reis, por melhores que sejam. Não coloque a sua confiança nos juízes humanos, mesmo que aparentemente sejam bons. Na maioria das vezes não são. Porque acima do poderio humano, da liderança humana, do reinado humano, da governança humana, nós precisamos olhar e ver como o profeta Isaías teve a visão, que existe um rei que é superior a todos os reis da terra. E este rei está assentado no trono da majestade nas alturas e comanda todo o universo. É esse o rei no qual nós devemos confiar. Aqueles que confiavam naquele rei humano mal podiam imaginar que uma lepra iria ferir a sua testa.
Sabe aqueles reis humanos que se consideram intocáveis? Os irmãos se lembram qual foi o destino do Saddam Hussein, o grande líder do Iraque? Alguém se lembra? Qual a última imagem que vem à sua cabeça do Saddam Hussein? Enforcado, né? Depois de ser encontrado dentro de um buraco escondido dos exércitos americanos. E quando ele é condenado pela sua própria nação, e lhe colocam uma corda no pescoço, isso nós vimos na televisão, porque foi televisionado para que o mundo inteiro pudesse ver, ele blasfemou e morreu. Aquele que se achava grande. E aquele grande rei da Líbia, lembram? Aquele que era vaidoso. Também nós vimos na televisão, quando, diante dos desmandos que ele cometeu naquela nação, a população em peso foi para as ruas, cercaram o palácio, e aquele rei teve que fugir do seu palácio, e isso foi agora, faz o quê? 20 anos talvez? E aquele grande e poderoso rei foi estuprado em praça pública pelo seu próprio povo, e televisionado, porque ousou blasfemar do Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador do universo. Esqueceu-se que acima de tudo existe um Senhor, conforme Isaías falou. No ano que morreu o rei Uzias, aquele grande e bom rei, que se corrompeu, naquele mesmo dia eu vi que o povo, que a nação, não estava à mercê da sua própria sorte, porque eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam todo o templo, e ele comandava as nações. Nós cantamos agora há pouco, né? Rei das nações. O Israel citou o capítulo 5 de Apocalipse. Que coisa linda, né? No capítulo 5 de Apocalipse. Nós precisamos olhar para esse rei, e não para os reis humanos. No versículo 13, diz assim: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E todos diziam amém, porque o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono, e ele tem o comando das nações, e os poderosos da terra muitas vezes são derrubados, como foi o Saddam. Teve um presidente brasileiro que ele disse: ninguém me tira agora, a essas alturas do campeonato, da presidência do Brasil. E ele foi eleito. E dizem os historiadores que nós, quando fomos dormir, Tancredo era o nosso presidente. E quando acordamos, era o Sarney. Sarney, né? Por quê? Porque ninguém brinca com aquele que está sentado no trono.
quando construíram aquele grande transatlântico e disseram, nem Deus afunda esse navio. Aquele imponente barco fez apenas uma viagem e teve um encontro com um iceberg. E naufragou. Quando lançaram aquela nave espacial no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, e foi lá, porque lá, um país cristão, foi um pastor orar, e o dirigente daquela instituição falou para o reverendo, ore pelos familiares, porque esse lançamento espacial, nós os técnicos temos tudo sob controle. Talvez esteja na memória dos irmãos o que aconteceu. Basta dar um Google, né? Foi a viagem mais curta. E vimos aquela nave explodindo ao vivo, para que o mundo inteiro soubesse que existe um Deus assentado no trono, que não se deixa escarnecer e que não divide a sua glória com os homens. Basta um iceberg, basta um arrogante dizer nós temos tudo sob controle. Basta alguém bater no peito e dizer, colocarei os pastores e as igrejas no seu devido lugar, para que brote na garganta do indivíduo algo que o poderá levar, assim como aconteceu com o rei Uzias. Não foi na garganta, foi na testa. Porque Deus não se deixa escarnecer. O profeta Isaías, ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, no ano que tinha os inimigos festejando, no ano que tinha aqueles que confiavam no rei chorando, no ano que eles achavam que tudo tinha acabado, no ano que eles estavam pensando quem será o próximo que irá nos governar, será bom, será ruim, será que a nossa nação está em perigo, não está em perigo, no ano em que os exércitos começaram a se movimentar em torno de Jerusalém, pensando que conquistariam aquela cidade. No ano em que morreu o rei, o Senhor ainda estava no trono. E eu quero dizer que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está no trono, nesse exato momento. E essa nação que tem um povo que clama de dia e de noite, dizendo, o Senhor justo juiz não fará justiça àqueles que clamam dia e noite. Será que não fará? Ele está assentado no trono da majestade. Outra coisa que aparece aqui na visão do profeta Isaías, diz assim que no versículo 2, acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. 2 já eram mais do que suficientes, né? Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. Irmãos, primeiro, já que nós somos adultos, eu posso falar. Tem coisas que eu posso falar, sabe? A Bíblia, muitas vezes, ela, na sua tradução, ela modifica para não escandalizar
Que tem muita gente, até crente, se escandaliza muito fácil, né? Quando diz ali que com duas cobriu o rosto por causa da santidade de Deus. Com duas cobriu os pés, não são os pés não, tá? Isto é uma ideia da santidade de Deus e cobriam os seus órgãos, dizendo assim, diante do Senhor tem que haver todo o respeito, e ali existe uma conotação da pureza e da santidade sexual. E com duas voavam para obedecer a ordem do Senhor. E eu queria que os irmãos entendessem uma coisa. Eu estava com a Mavi indo para Fazenda Rio Grande, e no Brasil tem quem se informa através dos meios tradicionais de jornais, aqueles que escondem tudo para que o povo seja idiota e não tenha informações, e tem aqueles que têm internet. Quem tem internet já sabe o que está acontecendo no Brasil inteiro, né? E pela internet eu sabia que tinha tanque no Brasil inteiro, indo para todas as regiões do Brasil, e que em volta do Brasil existem exércitos já reunidos, se preparando para qualquer situação, né? E todo mundo me falando dos tanques, e eu lá com a Mavi lá no celular, porque a juventude hoje é incrível, né? É só no celular. Mas lógico, ela estava sentada no banco de trás, claro que ela ia estar falando com Israel, né? E daí eu falei, Mavi, você olhou ali do outro lado na BR? E ela disse, não. Você não viu os tanques de guerra? Não. Eu falei para a Giane, você viu? E a Giane falou, vi. São enormes, né? Passando ao lado da gente. Mas isso não quer dizer nada, irmãos. Sabe por quê? Porque aquele que está sentado sobre o trono, ele tem um séquito de anjos. E tem aqui esses que são os serafins, que obedecem ao Senhor. Que basta uma palavra do Senhor. Os irmãos se lembram quando o Senaqueribe estava lá, em volta de Jerusalém, e Jerusalém estava tremendo, e ainda na época do profeta Isaías, e Senaqueribe mandava os seus mensageiros blasfemar de Deus, e essa é a pior coisa que o inimigo do trono de Deus pode fazer, é blasfemar do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E o profeta, junto com o rei, ele leu a carta de blasfêmia de Senaqueribe, chegou lá no templo, abriu a carta e leu, Senhor, o que o Senaqueribe está dizendo do Senhor, afrontando ao Senhor. O que Deus fez? Quantos anjos Deus tem? Aqui fala dos serafins, né? Acima deles estavam serafins. Mas Deus tem muitos tipos de anjos. E a Bíblia diz que ele tem miríades e miríades e milhares e milhares. E a Bíblia fala do exército celestial. Uma vez o profeta Eliseu orou e disse, Senhor, abre os olhos desse menino para que veja. E aquele menino viu o exército do Senhor, de anjos. Mas quando Senaqueribe blasfemou contra o Senhor, e quando o rei e o profeta Isaías oraram e disseram, olha, Senhor, o que ele escreveu, o que Deus fez? Isso aconteceria, né? Que ele seria humilhado. Mas Deus mandou quantos anjos? 1. Deus mandou 1. Tendo ele miríades e miríades e milhares e milhares, Deus mandou 1 anjo. Apenas 1.
Então não tem a ver com tanque de guerra, com exército. Pode ter exército para tudo quanto é lado. E pela manhã, 180 e tantos, 1000 soldados mortos. Aqueles que cercavam Jerusalém. Porque o primeiro fator é que Deus está assentado sobre um alto e sublime trono. Segundo fator é que Deus tem todos os seus exércitos de anjos ao seu dispor. Mas ele não precisa de tudo isso, basta um. Os irmãos se lembram quando aquele rei não quis dar glórias a Deus? Lá no livro de Atos? Ele não quis dar glórias a Deus. E porque ele não quis dar glórias a Deus, aquele Herodes, aquele rei imponente, que se achava, que blasfemava do Senhor, ele não quis dar glórias a Deus. E a Bíblia diz que ele foi comido de vermes. Eu não sei se os irmãos já viram vermes, né? Mas triste é o fim desses indivíduos que debocham da igreja de Deus. Esses dias eu estava lendo uma notícia, porque aqui pertinho caiu uma barreira e alguns caminhões foram soterrados e carros e morreu gente, né? Sabem disso, né? Tanto que para ir para Garuba não está dando mais. E daí alguém escreveu assim, olha aí a oração desses bolsonaristas, olha aí a maldita oração desses bolsonaristas, esses caras que confiam nesse Deus abjeto. Isso é o resultado dessas orações. Irmãos, esse indivíduo e essas pessoas que estão blasfemando do Deus Todo-Poderoso, basta, toque. Basta Deus sugar a sua respiração. Basta Deus mandar os vermes que comeram o Herodes, aquele que não quis glorificar a Deus. Estão brincando com o Deus vivo, todo-poderoso. Hoje aqui nessa igreja, nesse lugar, está cheio de anjos. Cheio de anjos. Abençoadores que Deus manda. Porque a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora também, se você é um ser blasfemo, você pode ser conduzido até a sepultura, porque não glorificou a Deus e não adorou ao Senhor. Porque com Deus não se brinca. O grande rei Uzias, ele era muito bom, até que, diz lá o texto, o seu coração se exaltou. Lúcifer era um anjo de luz, até que encontrou-se iniquidade no seu coração. Porque com Deus não se brinca. Terceira coisa que nós encontramos, então os serafins estavam ali dizendo algo, né? E proclamavam no versículo 3, uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo. Sabe, a santidade de Deus é totalmente diferente da santidade dos homens, né?
A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas mesmo a nossa santificação, quando nós nos santificamos diante do Senhor, é uma santificação parcial. Porque nós somos falhos. E nós estamos maculados. Mas Deus diz, ó, você deve se santificar. Você deve se separar. Você deve andar corretamente, você deve orar, você deve buscar a minha presença, você tem que ler a Bíblia, ser santificado pela palavra, mas mesmo buscando ao Senhor e sendo o melhor crente, ainda assim você é falho. Só que a santidade de Deus é perfeita. Deus é santo, 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 de forma que Ele não tolera em nível algum o pecado. No Antigo Testamento, o pecado ele era coberto. Então você pecava e você ia lá, confessava, sacrificava, fazia lá os rituais e o pecado ficava coberto aquele ano. Daí depois você tinha que ir lá e repetir tudo de novo, porque você continuava pecando, era só coberto. Agora, em Cristo Jesus, o pecado é perdoado. Por quê? Porque ele é pago. Alguém paga. E ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. E o crime que você cometeu, alguém já pagou. Que é Jesus. Você está livre. Depois que é pago a pena pelo seu crime, não existe mais a possibilidade de ter que pagar novamente. Por isso que existe diferença entre pecado coberto, que é o religioso, né, que fica tendo que repetir as coisas a vida inteira, sem nunca ter certeza de nada, e existe aquele que foi perdoado. Agora, olha o que aconteceu com o profeta Isaías, e nós vamos encerrar vendo isso. O versículo 4 diz assim: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. E então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor. O profeta sentiu a dimensão dos seus pecados, e ele sabia que ele era pecador, e que o povo em volta dele era um povo pecador. Mas logo em seguida, no versículo 6, diz assim: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Culpa removida e pecado perdoado só acontece se houver um encontro no trono de Deus com o Senhor. E aqui tem a representatividade do perdão absoluto que só Jesus, que se assenta no trono, pode dar. Se você não for tocado pelo poder do trono de Deus, você não pode ser perdoado. Ele reconheceu seus pecados, ele confessou, ele disse de si mesmo que habitava no meio de um povo pecador, e ele próprio era pecador, e Deus viu isso, pegou no altar através daquele anjo, com uma tenaz, como é que diz ali? Uma brasa viva. Tocou os lábios e disse: olha, tua iniquidade foi perdoada, né? Teu pecado foi perdoado e a sua culpa foi removida. Hoje, na nova aliança, isso só acontece com Jesus. Jesus, aquele que toca, cobre e perdoa e limpa. Mas você precisa ter aquele contato com o trono de Deus. Não é um contato com a religião,
não é o contato com uma liderança, não é o contato com literaturas, é um contato com o trono de Deus, porque só do trono de Deus vem um novo nascimento. É só você se tornando uma nova criatura. Tudo se faz novo, as coisas velhas ficam para trás, a partir desse encontro real com o Senhor. Hoje nós estamos com a nação brasileira nessa encruzilhada, mas o Senhor está acima de todos, assentado sobre um alto, sobre um trono, e o povo de Deus não confia em homens, nenhum tipo de homem, mas confia no poder de Deus. Porém, é necessário que a igreja tenha esse encontro com o trono de Deus, para que tudo possa se resolver. Depois que a igreja tem um encontro com o Senhor, olha só o que diz no versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? E quem irá por nós? Nós aqui é Pai, Filho e Espírito Santo, não é? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque depois que a pessoa tem um encontro com o Senhor, ela se dispõe a fazer a vontade do Senhor. Nem sempre a vontade do Senhor é uma coisa gostosa para fazer, tá? Mas não existe escolha. Quem se posiciona ao lado do Senhor vai obedecer, nem que seja complicado. O chamado de Isaías, vamos ver um pouquinho o chamado de Isaías, bem rapidinho, diz assim, ó. Deus falou para ele, no versículo 9, ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne-se insensível o coração deste povo. Torne-se surdo os seus ouvidos e feche seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que se convertam e sejam curados. Que pregação esquisita, né? Deus falou: profeta, você quer ir, então vá. Mas eles não vão ver a obra de Deus, não vão ouvir, não vão aceitar, não vão se converter. Mas você, pregue. Sabe por que era para ele insistir em pregar? Para não ficar muito comprido, vamos ler o último versículo do capítulo 6. Diz assim: e ainda que 1/10 fique no país, 1/10, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. O que significa isso? Que o resultado da pregação do profeta seria uma santa semente que viria de uma raiz numa terra desértica. E que dessa raiz haveria um povo, a igreja do Senhor. É interessante, você não sabe, mas você é o renovo dessa raiz. Alguém sabe o que é um renovo? Vamos ver a imagem, tá? Lá no deserto tem uma raiz e nasce uma folhinha verde. Sabe qual que é o nome dessa folhinha verde na raiz? É renovo. E aquela folhinha verde, sabe quem é? É você. É você. É você. São os escolhidos que Deus vai fazendo brotar. Somos nós. Igreja do Senhor. Porque conforme diz a palavra, a fé não é para... Ninguém lembra do versículo? A fé não é para todos.
Deus, na sua soberania, chama seus escolhidos. Uma vez os apóstolos estavam lá no livro de Atos, né? E Deus se revelou e falou o quê? Pregue, porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade. Não eram todos. Jesus um dia disse, o que o Pai mandar a mim, Ele não vai lançar fora. Tem um povo que é a igreja do Senhor, povo de remidos, e que reconhece a soberania do Senhor, e que sabe que existe um Deus assentado sobre um alto e sublime trono, e que reina sobre todas as nações da terra. Daí, vocês podem colocar todos no mesmo saco. Todos os reis da terra são como nada diante da grandiosidade do Senhor, que é o Rei das Nações. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque podemos olhar para o seu trono de graça e reconhecer a soberania do Senhor. Reconhecer que o Senhor faz tudo conforme o beneplácito da sua própria vontade. Reconhecer que o Senhor tem o domínio absoluto e total sobre todos os reinos da terra e sobre todas as nações, porque a tua palavra diz que as nações são como a gota que resta no fundo do balde e que cai, porque o Senhor é soberano sobre tudo. Muito obrigado porque a tua palavra, ainda no livro do profeta Isaías, diz que o Senhor mede os céus a palmos, mediante a sua grandiosidade e poder. E nós queremos te louvar porque mesmo o Senhor, sendo tão grandioso, o Senhor nos escolheu a nós e nos chamou e nos redimiu. Quero colocar essa nação, Brasil, também está nas tuas mãos, ó Deus. Sabemos que o Senhor fará o melhor para esse povo e nos submetemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.